Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar sobre arte e espiritualidade com Mena, minha gente. É isso mesmo, esse artista plástico, espiritualista maravilhoso, que todo mundo conhece. Quem não conhece o Mena, pelo amor de Deus. Se não conhece o Mena, você pensa que não conhece, que com certeza você já viu alguma arte dele em algum lugar, ou na internet, ou pessoalmente, ou em algum prédio. O cara é brilhante, eu tenho um carinho enorme por ele, pela família toda, na verdade. E ele vai falar aqui com a gente sobre esse assunto incrível e toda a sua inspiração. Vai ser bem legal, fiquem aí atentos a esse episódio. Lembrando, curtir o canal, se inscrever, comentar, encaminhar para as pessoas, trazer esse conhecimento para mais pessoas, porque quanto mais desperte no mundo, o mundo melhor teremos para todos. É isso que a gente sempre fala, plantar nossa sementinha do despertar, trazer conhecimento para as pessoas, evoluir todo mundo frequencialmente, energeticamente, para esse planetinha maravilhoso que é a nossa casa, está cada vez mais em harmonia conosco, né? E também vou falar desse patrocinador que está falando muito aqui, a Merca Ativada. Gente, o pessoal fica, não, Merca Ativada, como assim, gente? Quem faz projeção, né, astral, que desdobramento tal, que sai, né, da sua consciência do corpo e tudo mais, a gente cria o ideal, né? O ideal é você criar uma Merkaba para você fazer essas movimentações, porque você cria na Merkaba, você fica mais protegido, você fica mais transportado com mais segurança e você também consegue fazer locomoções assim consciente com mais assertividade, né? Então, quem projeta, quem já faz esse trabalho, quem vai para o astral de maneira mais consciente, sempre utiliza a Merkaba. Só que a gente utiliza a Merkaba de maneira mais inocente, né? Você mentaliza lá os tetaedros e tudo mais. Só que aí o nosso querido Milton Sancho, ele desenvolveu a Merkaba ativada, que é uma Merkaba, como a gente utiliza, só que ela tem movimentos e tudo mais. É toda uma estratégia, todo um estudo desenvolvido através dessa Merkaba para poder a gente conseguir fazer essas movimentações com mais segurança. Eu costumo brincar, dizer que é um carro blindado, né? Tipo, a Merkaba é um veículo de transporte, né? Para um mundo astral. Então a gente está aqui, eu vou querer ir na padaria. Eu posso ir andando, sem Merkaba. Posso ir andando sem carro, tudo bem. Então, ok, é possível. Se eu for de carro, vamos dizer que é a Merkaba, já é melhor, né? Já tô mais protegida, chego mais rápido na padaria. Tá, mas se eu for com carro blindado, no nosso país, né? Que é o nosso querido paísinho que não é tão, né, seguro assim. É melhor, né? Porque aí eu vou muito mais segura, é um carro super mega potente, uma Ferrari blindada. Chego muito mais rápido, muito mais segura, com muito mais assertividade naquela padaria que eu tô querendo chegar. Paralelamente, assim, ao planeta Terra, né? A nossa vida na matéria seria a Merkaba ativada no mundo astral. A gente consegue fazer a movimentação com muito mais assertividade, com muito mais segurança, utilizando essa tecnologia que o Milton Sancho desenvolveu e é maravilhoso. Eu falo por mim que já fiz esse curso, a gente consegue fazer nosso desdobramentozinho com muito mais segurança. E o site é o serfelizsempre.com. O Milton é incrível, ele tem esse projeto muito bom, muito bem definido do curso e ele faz uma aula particular presencial com a pessoa. A primeira aula é direto com você, ele e você, não é gravado nada. Ele tem um programa gravado, mas a primeira ele vai com você, vai conversar, ele passa uma hora tirando suas dúvidas, uma hora explicando tudo, faz a ativação no astral, faz toda essa parte e depois você realmente começa a fazer o curso. E é incrível. Sugiro, entre lá no Ser Feliz Sempre, ou então no telefone, ó. Quem tiver aqui ouvindo na rádio, anote que eu vou falar agora o telefone do Milton, que é o 22 997439147. E você consegue falar com o Milton. Quem está ouvindo na rádio e não pegou essas informações, vai no YouTube, na descrição do vídeo vai ter as informações e também entra aqui no começo do vídeo e anota, faz um print, alguma coisa para pegar essas informações da Merkaba ativada, que vale super a pena. Quem não quer, né? Viajar pro astral com mais assertividade e segurança, todo mundo. E finalmente, agora Mena, meu querido, seja muito bem-vindo. Prazer ter você aqui. Bom dia, Bom dia, querida. querida. É uma É alegria uma para mim alegria para mim. também estar aqui com você e sempre uma alegria poder falar em nome da arte, da espiritualidade,
que é um propósito, um chamado de alma, né? E estou muito feliz da gente estar aqui trocando hoje. Ai, maravilha, Mena. Pessoal, eu fui recentemente para uma exposição do Mena, que foi incrível. Você fica babando. Primeiro é aquela coisa, você dá a volta na exposição, ai, que lindo, que lindo. Depois você, peraí, deixa eu admirar um por um. Aí você vai dar aquela viajada, cada quadro, cada arte, você vai, nossa, que lindo, detalhes e tal. É muito incrível. Mena, deixa eu te perguntar já de início aqui. Como é que foi esse teu caminhar para a espiritualidade, essa tua descoberta dessa associação fantástica que há entre arte e espiritualidade? Como o seu trabalho tem essa relação também, essa conexão com o... Eu acho também assim, vou dar minha opinião, o seu trabalho traz muita alegria, né? O colorido, o formato que tem traz um sentimento positivo para as pessoas, né? Você usa muito geometrias também, né? Então, quando a gente olha, dá uma sensação de felicidade e de alegria. E fala dessa conexão maravilhosa que você desenvolveu da arte e a espiritualidade. E como é que foi também na sua vida isso? Como é que começou? Bom, Guta, a espiritualidade, ela sempre esteve presente porque acredito eu que estar aqui encarnado nessa terra já é uma experiência espiritual. Mas quando pequeno, eu tive algumas experiências. Uma delas foi através da febre, quando eu era bem pequenininho ainda, e eu tinha delírios de febre e eu conseguia enxergar coisas assim além do plano físico. Aos 7 anos de idade, eu comecei a montar meu primeiro altar. Então, eu nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu tinha imagens egípcias, eu acendia às vezes um incenso, eu tinha lá uma imagenzinha de um duende que eu alimentava ele com maçã. Para mim, nossa, era uma alegria. Tinha também imagens católicas, porque minha família é católica. Então, fui iniciado, né, na primeira comunhão e desde cedo, assim, nossa, primeira comunhão, uau, eu adorava, eu ia lá, ajoelhava na frente do altar, eu queria ser coroinha, sabe? Uma coisa que sempre me chamou de algum jeito. Mas essas imagens egípcias sempre presentes. Na quinta série, eu me lembro até hoje, assim, a gente estava estudando em história sobre o Egito e eu fiquei fascinado por aquilo. E claro que na escola nem se aborda muito o tema espiritual, é mais a história mesmo. Então, nossa, aquilo plantou uma sementinha no meu coração que, com o passar do tempo, eu fui tendo mais acesso a isso também. Aos 16 anos, eu tive doente, eu fiquei 2 meses sem ir na escola, lembro muito bem disso. Eu tinha uma dor nas costas, assim, muito forte, e fui em vários hospitais diferentes, fiz todos os exames possíveis, tiraram um líquido da minha coluna, o líquor, né, 2 vezes, para poder ter certeza que não era uma meningite, que não era alguma coisa, e ninguém descobriu o que eu tinha. E aí teve um dia que eu não saí da cama. Era meu quarto todo escuro, eu não levantei, e aí chegou no fim da tarde, meu pai chegou em casa, me olhou naquele estado, ele falou: "Não, não dá mais". E eu tive uma avó que teve câncer, e ela conheceu um hospital espiritual em Santa Rita do Passa Quatro, que fica, acho que a 450 quilômetros da nossa cidade de São Paulo. E meu pai resolveu me levar lá. E eu não queria sair de jeito nenhum de casa. E ele teve que me arrancar à força da cama, assim. Eu lembro que veio o colchão junto, veio tudo. Ele me enfiou dentro do carro, entramos no carro e partimos para Santa Rita. No caminho, a roda do carro, o pneu do carro explodiu. Não foi que furou, explodiu. Então foram vários acontecimentos para não chegar até lá. Mas eu cheguei. E eu me lembro que a porta desse hospital espiritual abria às 6 horas da tarde. E a gente, 5h30, já estava lá. E quando começou os trabalhos espirituais, o dirigente da casa, que estava incorporado no seu pena branca, ele veio na minha direção e falou: "Esse filho aqui vai ser o último a ser atendido
porque precisa de um trabalho forte. E eu fiquei até as 2 da manhã lá esperando, testemunhei várias coisas acontecendo naquele lugar. Foi a primeira vez que eu tive acesso a um ritual espiritual assim, foi com 16. E nesse dia foi encaminhado um espírito que estava, né, do meu lado, que estava me deixando doente e que me levou para essa casa espiritual. Era um espírito obsessor que hoje eu vejo que foi um grande anjo da guarda, foi um guardião assim que me colocou no caminho. Me arrepia todo de falar sobre isso. E esse foi o meu primeiro contato com a espiritualidade. Eu lembro muito que quando fizeram uma roda, tinha uns 40 médiuns em volta de mim, e quando um dos médiuns colocou a mão no meu pé, ele voou para trás, literalmente. Ele voou uns 3 metros para trás, caiu no chão, se debatendo. E não só a parte física que eu testemunhei ali, porque poderia ser um teatro, mas não foi, porque eu senti sair de mim, entendeu? Eu senti, assim, sair pelo meu pé, essa energia. E eu saí de lá curado. Então, para mim foi, meu Deus do céu, foi realmente especial. Eu voltei depois nesse mesmo lugar para fazer um tratamento no meu olho, nos 2 olhos, porque eu tinha muita enxaqueca infantil e eu fui curado também. Em uma dessas cirurgias espirituais que eu fiz, precisava fazer a cirurgia espiritual e eu saía com um tampão no olho, assim, né? E precisava ficar uma semana ali com aquele tampão no olho. E uma das vezes a minha mãe foi trocar o tampão e o tampão cheio de sangue. Ninguém tocou em mim, entendeu? Ninguém encostou no meu olho. Era tudo espiritual, mas a cura aconteceu. E aí foi mais uma confirmação, inclusive para minha família católica, que acreditava só na superfície, né? Então foi uma prova assim muito grande para a família toda. Mais para frente, eu me desconectei bastante da espiritualidade, um pouco mais para frente ali, servi ao exército, isso também me afastou bastante desse caminho da fé, que é um caminho mais rígido, né? Um caminho de mais disciplina, mais mundano mesmo. E eu estava vivendo, pô, é intenso, né? Um mergulho mesmo no militarismo e acabei me afastando bastante. Depois, na época da faculdade, eu senti esse chamado de novo e tinha um primo médium e ele estava trabalhando numa casa de umbanda também e ele me convidou para ir e nossa, foi um reencontro de novo, sabe? Eu falei, nossa, não preciso viajar lá para Santa Rita, tem aqui também. Nossa, nem sabia, né? E aí eu comecei a frequentar. Depois eu fui frequentar uma casa em São Caetano do Sul, que foi onde eu me desenvolvi espiritualmente. Eu fiquei 4 anos nessa casa, fiz o curso de teologia da Umbanda, me desenvolvi. E nesse tempo, assim, eu sempre fui muito aberto. E aí isso me abriu mais ainda. Então eu comecei a buscar sobre outras vertentes, né? Sobre o budismo, sobre o hinduísmo. Comecei a ir a templos aqui próximo de São Paulo também, para conhecer fisicamente. Fui em algumas reuniões espíritas, né, de psicografia e etc. Então, assim, eu comecei a mergulhar muito na espiritualidade. Mas essa casa de São Caetano do Sul foi onde eu me desenvolvi mesmo, onde eu cheguei a trabalhar na casa e foi algo muito especial que me abriu assim completamente a consciência sobre a espiritualidade. Em algum momento, eu senti, estando nessa casa, que deu uma funilada, assim. E aí eu fiquei decepcionado, não pela espiritualidade, mas pelo que as pessoas estavam indo lá buscar. Entende? Porque a maioria das pessoas, dos consulentes que eu encontrava naquela casa, 90% na verdade, iam lá buscar a cura de algum milagre, assim, alguma coisa que. E aí eu via toda semana aquela pessoa lá, toda semana, e ela indo buscar a mesma coisa, a mesma coisa. E muitas vezes os guias espirituais passavam um banho, passavam um ritual para fazer em casa, com uma vela, alguma coisa, e a pessoa não fazia. Então eu comecei a perceber que meu trabalho estava sendo em vão ali, entende? Sentimento meu. E isso foi mais uma oportunidade de conhecer novos caminhos.
porque daí eu adentrei a outra atmosfera dos seres extraterrestres, dos irmãos pleidianos, arcturianos, comecei a estudar mais ainda sobre a geometria sagrada. A geometria sagrada que se apresentou para mim pela primeira vez foi a Flor da Vida, e ela foi apresentada assim, tipo, eu a vi 10 vezes em uma semana, assim, foi uma coisa louca. Tipo, eu fui na aula de yoga, tava lá no tapetinho do yoga a Flor da Vida. Eu fui na palestra espírita, tava lá no telão a Flor da Vida. E eu, meu Deus, mas que símbolo é esse que tá aparecendo tanto para mim, né? E aí eu fui atrás, comecei a estudar, assim, mergulhar nos estudos sobre a Flor da Vida, sobre o que Leonardo da Vinci deixou para gente, sobre o que está cada vez mais sendo atualizado sobre essa geometria sagrada, e ela passou a ser uma missão para mim, entende? Porque ela me despertou para o senso de unidade, de que todos nós somos um. Então eu comecei a compartilhar muito esse símbolo na arte, me aprofundar cada vez mais nele, e aí tudo isso começou a fazer mais sentido. Hoje eu trabalho com uma egrégora completamente universalista, sim. Muita gente fala, Mena, você mistura tudo. Não, não é que eu misturo, é que na verdade eu não separo, entende? Então tá tudo muito conectado e para mim faz muito sentido viver dessa forma e observar aquilo que faz sentido para minha vida, aquilo que ressoa como verdade no meu coração e aí eu coloco em prática na vida. Pego esse conhecimento, levo comigo e aquilo que não faz sentido para o meu ser, assim, quando o meu coração não pulsa forte, aí eu deixo passar, entendeu? Mas eu acredito que a religião ela tem um fundamento muito especial para trazer o conhecimento. Mas, em algum momento, ainda as religiões limitam a gente, prendem a gente, e por isso, nesse momento, eu não sigo nada, eu sigo o meu coração, mas eu sigo cheio de conhecimento que cada uma delas me trouxe. Depois disso, para fechar com chave de ouro, eu comecei a estudar sobre o xamanismo. Atrás de mim aqui tem um tambor xamânico da Sibéria, onde eu fui conhecer um xamã lá do outro lado do planeta. Estive com ele nesse primeiro contato 2 semanas, e é algo bem misterioso, assim, sabe? O xamanismo da Sibéria. É algo que é velado, porque na Rússia não pode, tipo, é proibido, entendeu? Esse tipo de seita, de culto, e então é tudo muito escondido, assim. Mas foi algo que me trouxe muito conhecimento, principalmente em cuidar do meu campo energético. Então, eles chamam de katas, né? Que é como se fossem vários movimentos físicos junto com mantras que você ressoa junto com esses exercícios para fortalecer nossa armadura espiritual para que a gente possa caminhar nesse mundo com mais consciência, adentrando os espaços que a vida nos guia, no meu caso, né, onde eu levo a arte, muitas vezes é um campo muito contaminado, digamos assim, desconectado, um campo muitas vezes esquecido, e eu vou e ressignifico a energia desse lugar. Pô, às vezes a energia é muito densa, entendeu? Então, com esses conhecimentos, eu consigo me proteger, me selar e ganhar mais força para que a arte possa realmente ser mais eficaz no seu lugar de transformação. E ainda mais ter o brigadeirinho da festa, conheci as sagradas medicinas da floresta, né? Depois de toda essa caminhada, aí eu entrei no mundo da ayahuasca, do rapé, do cambô, do bufalvários, já conheci algumas medicinas que foram realmente assim transformadoras, e mais do que isso, elas foram uma confirmação para o caminho espiritual que eu estava seguindo. O autoconhecimento também faz muito parte dessa caminhada espiritual, eu acredito. Então, eu faço trabalho já de terapia há alguns anos para poder integrar tudo isso que acontece. Nesse momento, eu faço uma terapia muito especial, que é a CNV, que é a comunicação não violenta, para eu poder
exteriorizar aquilo que existe dentro de mim de uma forma que não seja agressiva para o outro. Então, basicamente, a espiritualidade começou a se apresentar desse jeito para mim. Claro que a gente poderia falar todo o nosso tempo aqui sobre isso, porque isso me deixa muito feliz, inclusive, mas esse foi o meu despertar, essa foi um pouquinho da minha caminhada. E você perguntou sobre a arte, como a arte, né, sintoniza junto com a espiritualidade. Quando eu saí do exército, né, eu entrei na faculdade de arquitetura, e dentro dessa faculdade já comecei a trabalhar desde o primeiro, segundo semestre na faculdade, em construtor, etc. Estava bem, com a cabeça bem quadradinha, digamos assim. E aí eu fiz a faculdade de Belas Artes, onde tinham matérias que eram matérias diferenciadas, assim, que era desenho, expressão, plástica, e, pô, eram as matérias que eu mais ia bem, assim. Então, eu comecei a me reencontrar também com a arte, que lá atrás eu tive muito contato, porque eu tenho uma mãe psicóloga infantil que desenvolvia muito esse lado criativo, comunicativo em mim. Fiz aulas com ela de pintura em caixinha de madeira, que eu adorava pintar para minhas namoradinhas na época. Eu cheguei a fazer um quadro, né, em uma aula junto com a minha mãe, com pintura com tinta acrílica. Então ela sempre estimulou isso em mim, sabe? Minha mãe foi uma grande responsável por isso. E a escola que eu estudei também, que era uma escola construtivista, que tinha contato com animais, que tinha esse lado artístico bem aflorado. Então na faculdade eu reconectei com a minha criança e trouxe ela de volta, assim, foi muito especial. E isso ficou mais forte por conta de uma matéria específica que eu sempre trago, que é cálculo estrutural. Meu Deus do céu, o negócio não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. E aí eu percebi que enquanto eu desenhava durante as aulas, a matéria entrava mais na minha cabeça. Aí eu, meu Deus, isso aqui é tipo a fórmula mágica. Então eu comecei a desenhar muito, muito, muito. Comecei a postar esses desenhos no Facebook na época, que nem tinha Instagram direito, e recebi o primeiro chamado para uma arte na casa de um cliente, de uma amiga minha que também era arquiteta. Fui lá, executei o trabalho em 12 dias, cobrei um valor super simbólico, tudo que eu ganhei eu investi no material, então eu acabei não ganhando nada, e com a sobra desse material, o cliente ficou super feliz, logo de primeira, foi super legal, ficou linda a arte. Não tem nada a ver com o que eu faço hoje, mas foi o início. E com o material que sobrou, eu comecei a pintar garrafas de Absolute, porque na época eu bebia e eu fazia coleção dessas garrafas. Porque a Absolute sempre teve edições especiais e eu achava muito legal assim a garrafa com as artes, né? Todas diferentes. E eu tinha uma garrafa dentro da minha coleção que não era pintada, que não era especial. E aí eu pintei ela e eu postei no Facebook. No dia seguinte eu tive uma encomenda e aí eu fiz essa encomenda, feliz da vida, postei de novo. No dia seguinte eu tinha outra encomenda. Em um ano eu pintei mais de 500 garrafas, assim, com temas bem específicos. Então era Dia dos Namorados, pô, então 30 garrafas para namorado. Aniversário do pai da pessoa, gosta de pescar, aí eu fazia a garrafa com tema de pesca. Então era algo bem exclusivo, bem especial, e isso fez com que eu começasse a ser mais reconhecido. Claro que a arte começou a estar cada vez mais presente, eu virava à noite pintando, imagina, na faculdade, trabalhando, pintando, meu, foi uma loucura essa época aí. Mas eu fiquei bem dedicado mesmo, estava muito aberto ao que o universo estava me entregando e sem medir esforços, entendeu? Porque o exército me ensinou isso muito bem. Então eu conheço a superação do meu corpo físico, do meu veículo, e eu uso ele na sua capacidade máxima, entendeu? Aqui é sem ficar com preguiça. Aqui é, meu, vamos para cima. Por isso que eu pinto hoje um prédio, às vezes, em 4, 5 dias. Um prédio, imagina.
Nossa, 30, Mena, 40 eu tô metros de aqui, você altura. tá falando e eu tô assim, associando as coisas. Eu não sei, acho que você não sabe também, eu também fui milica já. É mesmo? Eu fui 9 anos tenente da aeronáutica, porque eu sou dentista, né, de graduação, então eu fiquei 9 anos no militarismo também. E tem muito essa coisa da resiliência. Engraçado que recentemente eu fui fazer aquela coisa de imersão na banheira de gelo. E a pessoa que estava conduzindo, né, a Cris, ela fez, ai, Guta, você vai ficar no banheiro de gelo e tal. É uma questão de resiliência, resistência. Aí eu disse, cara, eu quando era milica, no comecinho que a gente faz aqueles treinamentos militares, né, para entender o que é Entende? militarismo, eu ficava treinamento de mobilidade, eu não vou dizer que é ridículo, mas assim, era um absurdo, porque só tinha médico, dentista, veterinário, farmacêutico, toda a galera da saúde, que era o mesmo bloco, né, que a gente fazia a entrada, e a gente tem que ficar de camuflado no sol quente do Nordeste, que eu moro em Recife, né, sol do meio-dia às 2 da tarde. Quer dizer, meio-dia não, acho que era tipo 1 às 3, era uma coisa assim, porque eles faziam a gente almoçar, depois de almoçar mandava a gente ficar em forma, que é lá, parado, com a barriga cheia de comida, no sol quente, durante 2 horas. Imóvel, não podia mexer. Se mexesse, tinha que pagar a flexão, aí voltava a ficar duro, preso lá. Era muita doideira. Só que eu via, eu ficava assim, cara, parece aquelas gincanas, brincadeiras de televisão. Aí eu dizia, ah, gente, vou ficar chateada pra quê? Tá tudo certo, faz parte isso aí do jogo, é resistência, é resiliência. Então eu passei por essas coisas, não talvez tanto quanto você, não sei, na experiência de cada um, porque pra mim foi só isso mais no começo, que era os primeiros meses, que era pra gente se acostumar a ser militar, compreender o militarismo, e depois eu ia pra minha função no posto médico, e depois também fazia funções administrativas, que eles saem puxando a gente para fazer outras coisas, além do que a gente vai, né, determinado lá na função militar. O que também me ensinou muito, né? Porque me fez sair da minha zona de conforto, né? Eu, como dentista, dizia, ó, agora você vai ter que dar aula sobre sei lá o quê. Eu digo, como assim? Eu sou dentista? Eu vou dar aula de quê? Né? Militar é militar, minha filha. Você vai ter que fazer. Brasil, vamos. Aí, e eu com essa voz grossa que eu tenho, eu fui ser locutora do negócio lá. Digo, não, cara, brincadeira, eu vou ser locutora do desfile militar. Vai, porque o locutor ficou doente, tem que ser alguém, vai você. Eu digo, é eu. Aí lá vai eu no microfone, minha voz grossa, parecia a voz de homem. Lá eu digo, mandaram, pronto, se eu fizer alguma coisa errada, eu sou dentista. Me botaram aqui porque quiseram. Aí, quer dizer, me obrigou a sair da zona de conforto o tempo todo. E isso me ensinou pra vida. Em vez de eu reclamar, eu achava graça, porque dizia, cara, que é isso, Deus? Vamos, mandou, tô obedecendo, né? Chama, né? Brasil, missão dada, missão cumprida. E isso me fez puxar pra vida, né? Como você passou essa experiência de resiliência, de resistência também no militarismo, e hoje em dia você fica lá pendurado horas no sol, no vento, no risco também que tá lá, né? Na insalubridade de pintar um edifício, uma placa gigantesca, uma parede enorme, para você é algo obviamente desafiador, porque eu acredito que sempre é, mas para você, você faz com muito mais tranquilidade, porque você teve essa comunicação com a dificuldade, a resistência, e você. Ó, tudo na vida não é por acaso, né? As coisas passam na nossa vida pra gente poder fazer alguma coisa depois. E com você, isso foi bem certinho, né, não, Mena? Essa coisa de Foi. subir em prédio não é qualquer um, não. Não é qualquer um, e é o nível de dedicação também, eu sinto, sabe, Guta? Porque uma coisa é subir num prédio e ficar 2 meses lá pintando a obra. Outra coisa é, meu, se dedicar justamente no sol, nas intempéries ali, exposto, 8, 9, 10 horas seguidas, entendeu? Sem descer, né? E aí aquilo lá chama balancinho, né? Aquela estrutura que eu pinto. E por quê? Porque ele parece um balancinho mesmo. Você fica de um lado para o outro, assim. E aí, quando eu volto para casa, depois de 8, 9 horas lá em cima, meu, parece que eu saí de um navio, sabe? Eu vou só eu vou tomar banho escorado na parede, assim. Detalhe, Mena, que me fala novamente o que é que você tinha quando era criança? Enxaqueca. E o que é que você faz hoje? Você fica balançando que dá uma enxaqueca monstra, né? E você não tem mais a enxaqueca, né? Você foi curado. Cara, sua vida, quando você fala, a gente sai encaixando todas as coisas prévias. Você falou uma coisa que eu achei muito bonita e muito pertinente, que é importante para as pessoas se ligarem,
o espírito obsessor que estava em você, que realmente estava fazendo uma coisa horrorosa, no final ele estava te guiando para teu caminho. Porque se não tivesse acontecido isso, você não teria ido para a espiritualidade, não teria desenvolvido isso, não teria buscado curiosidade, ter tido experiência. Então você falou uma coisa muito bonita, que às vezes a gente só bota coisa ruim em tudo que é ruim que acontece. Ah, o espírito obsessor, desgraçado, sei o quê. Tá, teoricamente sim, mas o que é que você tirou disso? O ensinamento da espiritualidade. Se não fosse isso, você não teria tido esse caminhar, talvez não teria tido o iniciar desse encaminhar, né? Da sua caminhada incrível. E me fala, uma coisa que eu amo são as geometrias sagradas. E a flor da vida é uma geometria, né? Eu que sou da parte da ciência, da biologia, basicamente, gente, é célula. É a vida, né? É como se uma bola fosse uma célula e vai tendo a multiplicação das células, e aquilo ali é como se já fosse um ser. E quando a gente olha uma geometria, é como se ela tivesse. A gente não percebe na nossa vida 3D aqui, mas é como se ela tivesse sacando, né? Como se ela não tivesse em 2D, tivesse em 3D. O nosso subconsciente pega aquela informação. Então, é muito incrível como isso aí faz nas pessoas, né? A ação que tem nas pessoas, as geometrias que você pinta. E é justamente com esse intuito, Guta, junto com as cores, né, a geometria ela se sobressai, ela chama muita atenção. E tem, assim, a maioria das pessoas que já foram tocadas pela arte, elas não sabem explicar o sentimento, o porquê que elas estão sentindo aquilo, mas elas sentem, entendeu? E hoje, por exemplo, um dos prédios que eu pintei que é mais conhecido, que é a Garagem da Luz, que fica ali no centro de São Paulo, no Anhangabaú, ele tem uma flor da vida que tem 8, 9 andares, a flor da vida, né? Gigante, gigantesca. E as pessoas, imagina, milhares de pessoas por dia têm acesso a essa geometria. Isso é algo extremamente divino, sabe? E a primeira vez que eu fui pintá-la, foi muito curioso, que foi nesse prédio, tá? Foi nesse prédio aí da garagem automática. Eu tive um sonho, e esse sonho eram os ETs, os extraterrestres, falando para mim que eu precisava estudar mais sobre os símbolos nas plantações e que eu receberia um chamado para poder fazer uma geometria na cidade, pois na cidade não há as plantações. E aí, oh, meu Deus do céu, acordei. Sabe aquele sonho que você tem, que você sabe que é muito real? Eu acordei, tipo, chorando. Foram poucas as vezes na minha vida que eu acordei chorando, tipo, de cara, tipo, aquilo era real mesmo, meu Deus. E aí eu fui estudar muito sobre os crop circles, ou aeroglifos, como chama, né? E realmente a geometria sagrada, ela muda o magnetismo do espaço. Isso é comprovado, né? Existem vários estudos. E essas geometrias nas plantações, não é que alguém pega um cortador de grama, vai lá e faz a geometria. Não, são esferas que ficam rodeando aquele espaço e as plantas são modificadas geneticamente e elas se deitam. E ao se deitar, uma entrelaça com a outra, fazendo a geometria. E o curioso é, quando existe a colheita dessa plantação, ou de cevada, de trigo, tem muito, né? A planta nasce igual, ela nasce deitada, entendeu? Então, realmente, ela é modificada geneticamente. Existem até cervejas nos Estados Unidos e na Inglaterra que são cervejas de crop circles. Imagina que coisa. Eles até usam assim dessa desse mistério assim para poder fazer coisas especiais, digamos assim, para poder atrair, porque isso também atrai muitos turistas, atrai ufólogos, tipo, do mundo inteiro, entendeu? Quando sai um aeroglifo novo, aí a galera toda corre para lá para ver. Então eles aproveitam para fazer essa dinâmica aí. E eu recebi esse chamado, essa missão de compartilhar a flor da vida. Já compartilhei outras também, né? Como Merkabah, como cubo de Metatron, como Siriantra. São outras geometrias também muito especiais. A Anki também, né? Que é a cruz ansata egípcia, o olho de Horus. Mas
a minha missão é a flor da vida. É algo assim que me toca profundamente, porque é essa fórmula matemática que Deus usou para poder criar tudo que tem vida. E isso é muito especial, assim, é muito, porque está tudo conectado. E a flor da vida é a geometria que vem comprovar isso para a gente, que ela está dentro das nossas células. Leonardo da Vinci desenvolveu um estudo que a anatomia do corpo humano foi criada dentro da flor da vida. Ao mesmo tempo, o planeta Terra está envolvido por essa flor da vida, que são as linhas dos meridianos, a grade planetária. Então, esse símbolo é muito sagrado. E o mais antigo encontrado até hoje é no templo de Osíris, lá no Egito. Curiosamente, no Egito de novo, né? E é um templo datado com 30 mil anos. Então, pô, como que eles sabiam lá naquela época, 30 mil anos atrás, que se a gente for racionalizar isso, 30 mil anos atrás eram uga-uga, né? Eram seres muito atrasados intelectualmente, mas não, isso vem comprovar que, muito pelo contrário, eles tinham acesso à tecnologia, à consciência muito mais avançada do que a gente, porque essa descoberta da flor da vida é recente, essa comprovação. Mas lá atrás eles já sabiam que ela estava dentro da nossa célula. A ancestralidade explica muita coisa, né? Você falando que você é espiritualista, eu considero assim, universalista, né? Como eu também me considero, eu não tenho religião. E tudo que toca meu coração, tudo que eu acho que faz sentido, eu tô dentro. Também sou do xamanismo, também sou dos ETs. Eu tenho história que depois eu te conto. De coisa de ET também. Então, tá tudo conectado, cara. Quem faz? Não, isso aqui não existe. Não existe porque você não experienciou isso, então você não pode julgar se isso existe ou não, mas na minha verdade existe, porque na minha experiência de vida existe, na sua experiência é uma coisa, na experiência de outra pessoa é outra coisa. E eu concordo muito com tudo que você falou, né? Não tenho que concordar, né? Porque aquela coisa, cada um tem sua verdade, mas por coincidência, tudo que você falou é uma coisa que eu penso muito e vivencio muito, no sentido que a gente tá aberto ao que vem. Então, vem as geometrias, vem o xamanismo, e quando você é inteligente e passa a compreender aquilo ali, raciocinar aquilo ali, como você fez a vida toda, você vê como faz sentido. E como é lógico aquilo ali dentro da vida do ser humano, e do bem-estar, do emocional, as geometrias nas plantações, eu já vi os vídeos explicativos que é como se fosse curas para o planeta Terra. Então aquela geometria tá lá e é como se ela tivesse um 3D ali que fizesse uma movimentação dentro da Terra, fora da Terra, para uma cura específica de acordo com aquela geometria. E é o que você faz, você bota aquela geometria gigantona lá num prédio, numa parede, seja onde for, gigante, e aquilo ali tá emanando, né, alguma coisa de cura para a população que está circulando naquele ambiente. Se você passar num ambiente feio, hostil, escuro, sujo, com, sei lá, lama, musgo, sei lá, que fica, né, naquelas paredes antigas se ninguém limpar, é uma coisa até deprimente. Você passa aquela coisa colorida, linda, com aquela geometria que tá sacando alguma coisa que seu subconsciente capta, né? Que às vezes o consciente não capta, mas o subconsciente capta. Cara, é outra coisa. Você vai ficar, tá salvando a energia da galera ali. É uma missão linda, parabéns. Olha, eu preciso só compartilhar uma coisa que nosso querido amigo Marluz sempre fala também. O Marluz diz que ele é o carteiro, né? Ele só entrega a mensagem. E eu tenho essa mesma visão sobre a minha missão na arte. É claro que eu preciso me desenvolver, claro que eu preciso cuidar do meu corpo físico, para o meu veículo estar apto a poder fazer todas essas grandes intervenções. É claro que o meu nível de consciência e de intenção também muda, intensifica esses portais, mas a protagonista é a arte, a protagonista é a espiritualidade. Eu sou a ferramenta para ela poder acontecer. É incrível. E assim, justamente o que você falou da missão, de como você sentiu esse chamado. E assim, foi um chamado tipo, vem cá, meu querido. Não foi, eu pensei, não. Foi tipo, venha-se embora. Os ET, não sei se foi arcturiano, pleiadiano, disse, olha, a missão é essa, tá, 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 tá. Essa foi até legal, né? Porque foi bem explicadinho já a sua missão. Você já estava naquele caminho todo de desenvolvimento.
E me fala em relação aos desafios energéticos, porque você falou um pouquinho sobre isso e eu acho interessante você falar mais um pouco sobre a limpeza, porque imagina, você que tem uma sensibilidade espiritual, chega num ambiente, não vou dizer que é assim, hostil, mas assim, não agradável, né? Um ambiente sujo, uma parede mofada, Pesado, né? pesado, né? Pesado energeticamente, enfim. E para você que tem sensibilidade de trabalhar ali, como você faz essa mudança de energia daquele ambiente todo, antes, durante, depois, porque depois o negócio tá pronto, tá lindo lá, né? Mas até para outra coisa, mais importante também, que a gente tem que ser sensato, para te proteger. Antes de pensar em proteger o momento, tem que te proteger, né? Para você estar bem para cumprir aquela missão. Como é que você consegue fazer essa adequação energética do ambiente? Gratidão pela pergunta. Olha, bom, é uma sequência de fatores também que acontecem, sabe? Primeiro, eu tenho minhas firmezas aqui na minha casa, eu tenho uma trunqueira, para quem não sabe o que é trunqueira, é um ponto de energia de escape mesmo, de descarrego, né? E eu tenho uma trunqueira equipada, digamos assim, que cada vez que vai chegando conhecimento eu vou alimentando mais ela, que é na força dos Exus, para que o que é de fora fique fora, não entre na minha casa. E também ele serve como um portal, né, de descarrego. Quando eu estou em algum lugar muito pesado, eu visualizo a trunqueira e mando para lá. Isso já ajuda. Então, primeiro essa firmeza aqui, né? A firmeza também de acender uma velinha antes, muitas vezes ajuda, né? E aí eu vou com a faca no dente. Chega no espaço, a primeira coisa que eu faço, independente de onde seja, entendeu? Independente se o espaço é pesado, se é na casa de um cliente, se é num comércio, em qualquer lugar, eu peço licença aos guardiões daquele lugar, porque todos os lugares têm um guardião. Eu peço licença à energia que está naquele lugar e antes de começar, ou começando, na hora que eu coloco a minha máscara, que eu vou mentalizando, que eu vou sentindo que está ali no campo, aí eu vou explicando para aquela energia ou para os guardiões que aquilo que está vai ser transformado, que aquela energia vai ser mudada de algum jeito para melhor, para trazer mais harmonia, mais luz, e que eles não se assustem com o que vai acontecer ali, porque eu estou ali pelo bem, entendeu? Então, esse é o primeiro contato. E aí, minha querida, durante os dias, né, de trabalho, como num prédio, por exemplo, são alguns dias, não é um dia só, existe uma ritualística mesmo para que eu sinto. Cada prédio é de um jeito, cada lugar é de um jeito. A medicina do rapé me ajuda muito, muitas vezes, quando eu trabalho vários dias seguidos, principalmente nesses lugares pesados, tanto na hora de me conectar para poder começar os trabalhos, porque às vezes é isso, eu estou fazendo muitos dias aquele mesmo trabalho, então eu preciso de uma conexão mais forte. E a medicina do rapé, ele me leva muito para o lugar da força mesmo, sabe? Da força da medicina. Então, quando eu conecto com esse lugar, nossa, aí vai muito fácil. E ele também me ajuda quando eu chego em casa, para limpar o meu corpo. Primeiro das toxinas do spray que eu uso, né? Porque eu uso máscara, nunca pinto sem máscara, mas acaba passando, inalando e etc. E a medicina do rapé me equilibra muito bem, assim. Então, às vezes, eu chego em casa, eu tomo um rapé, eu vomito na minha casa, entendeu? Sozinho, assim, eu vomito. Porque é uma limpeza da energia que está acontecendo. E aí eu defumo os lugares, e aí quando a energia está muito pesada, eu faço trabalho nos lugares, eu faço uma oferenda para os guardiões. Cada lugar é um lugar. Já pintei em lugares muito pesados. Acho que o mais pesado foi um viaduto que eu pintei aqui em São Paulo, que é considerado como o maior ponto de suicídio da cidade. Entendeu? Eu fui chamado justamente para isso, para equilibrar essa energia. E foi assim, pesado mesmo o negócio. Não foi fácil. E fica entre dois cemitérios esse viaduto ainda. Então é uma energia assim densa.
Shopping centers também, já pintei em vários, e é uma energia muito caótica que acontece. Por mais equilibrado, lindo, maravilhoso que seja o shopping, pô, é energia de consumismo, de gula que acontece, entendeu? São muitos espíritos andantes, obsessores, muitas vezes, que ficam ali influenciando, se alimentando dessa energia. Então, encaminhar essa energia também não é brincadeira, não. Não é. E o shopping, ele precisa ser pintado à noite, na madrugada, porque como que eu vou pintar um shopping com fluxo de pessoas? Não tem como. Então, muitas vezes, sou só eu. Hoje, graças a Deus, tem minha equipe junto comigo, eu não vou mais sozinho, porque quando eu vou sozinho, o bagulho se manifesta mesmo, entendeu? Então, cada vez vai ficando mais leve, eu vou ficando mais experiente também. Mas, assim, os primeiros que eu fiz, eu fiquei assustado, de verdade. O primeiro shopping que eu entrei, durante a madrugada, eu estava no andar assim administrativo do shopping, fazendo arte, e assim, coisa de porta do elevador, ficar abrindo e fechando, assim, incessantemente. Aí eu, meu Deus, ouvi risadas, ouvi choro de criança. Imagina, 3 horas da manhã, entendeu? Então o negócio realmente é forte. Esse shopping que eu pintei, depois eu fui descobrir que ele era um lugar de desova, que é onde jogava. O shopping passou 10 anos, só o esqueleto do shopping, assim, né? Ele foi embargado por questões, sei lá, de documentação, etc. Então ficou lá 10 anos fechado o shopping. E aí jogavam corpos lá dentro, entendeu? Então era um lugar que estava precisando muito disso, de uma energia assim, né, revigorante, transformadora. Eu acredito que eu sou levado para os lugares que ou merecem essa bênção dessa energia ou precisam dessa energia, sabe? Então é muito a serviço mesmo, a todo instante, e alerta também de saber quando que é um, quando que é outro, sabe? Mas é isso, é só chegar no lugar e a gente sente, né? Isso que você falou das energias, tem umas coisas interessantes, porque as pessoas pensam que todo o espírito, vamos dizer, energia ruim é ruim. Na verdade, nem eles sabem que eles estão causando uma coisa ruim. Um espírito obsessor que está preso na matéria ainda, em vez de na 4D ali, naquele limbo que não evolui, enfim, ele está lá viciado na compra, viciado, né, no caso do shopping, viciado naquela coisa, os espíritos que se jogam, né, as pessoas que se jogam das pontes, se desdobra ali e não sabe que faleceu, né? Fica ali naquela doideira, naquele limbo, fica ali perdido. Então, muitas vezes os coitados não são um bando de filho da mãe desgraçado que tá lá para perturbar todo mundo. Não. São espíritos que estão perdidos, que precisam de ajuda, né? E, obviamente, eles nem sabem o que estão fazendo direito, muitos são tão naquela coisa, né? Então, é interessante a gente também ver esse lado, ter um pouco de piedade em relação àquelas entidades que estão ali e poder ajudar. Que você falou uma coisa muito bonita com respeito, é pedir licença, né, aos seres que estão ali. Porque, como eu falei, nem eles sabem às vezes que eles estão causando um mal. Eles estão fazendo o que eles acham que é para ser feito. Até chegar uma pessoa como você, com obviamente uma egrégora energética muito positiva ali, e conseguir transmutar, e aí sim eles também se transmutarem. É como se você tivesse fazendo literalmente uma transmutação dessas dimensões, da dimensão que a gente está e das outras dimensões. Porque no momento que você vem com egrégor, você sabe disso, que deve ter uma galera aí no 5, 6D que vai junto com você no 4 para poder fazer essa limpeza acontecer também. Porque a gente aqui acha que isso aqui, essa matéria que a gente tá, é a verdade. Ok, é a verdade do que a gente tem consciência. Só que isso aqui é coisa de 4, 5% da realidade. Existem dimensões gigantescas que a gente está também conectado totalmente, que é muito maior que isso aqui e que tem uma galera que a gente não consegue enxergar, né, com esses olhos, que está aqui. E como é lindo esse trabalho de transmutação. Né? Você ouvir aí, você passa seu gatinho. O gatinho também são animais incríveis que transmutam energia. Quem tem um gato em casa é uma bênção, que eles também conseguem fazer essa transmutação, né? Pegar energia do ambiente, dar uma transmutada e melhorar, evoluir. O mar, né? Você vai tomar um banho de mar,
transmuta aquela coisa ruim, as geometrias que você faz, e esse trabalho é muito, muito positivo. E as pessoas devem cada vez mais valorizar e entender, né? É lindo, não, não é só lindo. Tem uma função incrível naquela arte, né? Muito mais além. É, minha amiga, o negócio é muito mais além mesmo, sabe? E o bonito é que a medicina da ayahuasca, ela me mostrou isso de outros lugares, sabe? Ela, olha, que bom que você está fazendo isso. Foi uma das experiências que eu tive, né? Agora eu vou te levar para você enxergar em outro plano o efeito que isso causa. E aí ela me levou justamente no prédio da Flor da Vida e eu vi de verdade um pulso, né? É como se ela ficasse pulsando assim no meio da avenida e todo mundo que passa ali, por mais que não veja, não olhe, não admire, não se conecte, está recebendo o pulso. E é isso, como eu te disse, a protagonista é a arte, é a espiritualidade. Somos só a ferramenta para poder acontecer tudo isso. Só não, né? É uma ferramenta muito importante. Agora, eu acho que seria interessante trazer também sobre o significado das sete cores, né? Porque o meu trabalho eu trabalho com o arco-íris, né? O arco-íris, ele para mim é algo muito sagrado. Quando a gente se depara com o arco-íris no céu, pelo menos um sorriso sai do nosso rosto. E eu, durante, né, essa minha imersão na Umbanda, eu tive a oportunidade de estudar mais sobre as sete linhas da Umbanda, porque ela também se manifesta através do arco-íris. E a princípio foi assim que ele surgiu, certo? Porque a Umbanda, ela nada mais é do que o estudo sobre a natureza, sobre as forças primordiais da nossa existência, sobre as nossas virtudes que se manifestam em forças da natureza. E cada partícula do arco-íris, cada cor do arco-íris, ela representa um estado emocional humano, ela representa também, pelo hinduísmo, os sete chakras, né, que são vórtices energéticos que nós temos no nosso tronco, mas, ao mesmo tempo, cada chakra também simboliza uma glândula que produz um hormônio que é fundamental para a nossa existência, para a gente estar aqui vivo, né? Então, a Sete Cores, ela é muito mais do que só a beleza também, sabe? As pessoas recebem essa força também, esse equilíbrio que ela traz, essa harmonia que ela leva para os ambientes, e para mim também é uma grande honra. Eu tenho aqui do meu lado, claro, para quem está ouvindo não vai poder enxergar, mas ao meu lado aqui eu tenho Oxumaré, que é a força masculina do amor, que é o orixá, né, de acordo com Yorubá, de acordo com as matrizes africanas, é o orixá do arco-íris, ele quem traz esse mistério para a Terra, e ele conecta o céu com a Terra. Ele é a ponte entre o plano material e o plano físico. O plano material e o plano espiritual, perdão. Ele que faz essa ponte. E ele também carrega no seu arquétipo as borboletas e as serpentes, que são animais que são encontrados nas cachoeiras nebulosas, que é muitas vezes o lugar onde habita essa força do orixá Oxumaré, que é a masculina do amor. Por que masculina? Porque na linguagem dos orixás existe uma polaridade masculina e uma feminina, porque a gente está na dualidade, a gente está vivendo nessa terceira dimensão. Então, a potência feminina é Oxum, que é encontrada nas cachoeiras, e também transmite a energia do amor através da força feminina. E Oxumaré, por sua vez, é aquelas cachoeiras maiores, assim, nebulosas, como eu trouxe, né? Aquela que faz aquela cortina de fumaça, onde surge o arco-íris. E o arco-íris também é a fragmentação da luz, ou seja, quando uma gotícula de água está caindo no céu e um raio de sol adentra ela, esse raio de luz, né, ele se fragmenta em sete. Então, acredito eu que cada lugar onde eu levo a arte, eu também, de alguma forma, estou levando a luz. Não por eu, Mena, não, mas pelo mistério das sete cores,
sabe? Por isso que chama tanto atenção, por isso que é tão alegre, tão feliz, porque é a própria luz. Incrível sua explicação. E aí, eu ia até te perguntar sobre isso, porque atrás de você tem a semente, mas em dourado, né? Tem uma semente da vida maravilhosa aí atrás, atrás das borboletas em dourado. E eu ia já perguntar das cores, mas você já falou, foi incrível, porque não é só a alegria, né? É muito legal essa contextualidade, porque não é só a questão da beleza, do colorido, que dá uma sensação de vibrar, de vida, né? Existe de fato essa explicação que eu achei super interessante e super lógica, tem bastante sentido. Nossa, man, amei nosso bate-papo. Dá pra falar vários tempos aqui. Eu adoro a Ubanda, é uma religião que eu não tenho muito conhecimento, mas todas as vezes que eu ouço algo da Ubanda, me dá uma vibração muito no cardíaco, aquela coisa muito gostosa, porque o planeta Terra, a gente tá aqui, nós somos conectados e a Ubanda traz justamente isso, a natureza, né? E é a vibração, a frequência das plantas, dos sentidos e de tudo do norte, sul, leste, oeste, da água, do ar, da terra, né? De onde a gente tá, porque nós somos parte de tudo isso, né? E da nossa conexão. A banda deveria ser muito mais valorizada no país da gente, no mundo inteiro, na verdade, porque ela consegue fazer essa conexão com mais conhecimento, que a gente não tem tanto, né? A gente tem que buscar. É uma coisa que deveria ser falada nas escolas. Total, não Total, precisava não ser na precisava ser na. linguagem religiosa, digamos assim, de crenças, mas poderia ser com certeza trazido de uma forma é, mais natural, né? Porque afinal a gente é natureza, nós somos natureza, a gente vive num planeta que é natureza, a gente respira a natureza, a gente bebe natureza, a gente come a natureza e pouco é falado sobre isso. E a Umbanda ela traz essa consciência, né, para a gente poder entender e honrar, inclusive, a força, as forças que a natureza nos entrega, porque tá aí, a força tá aí para a gente, é só a gente conectar com ela. Exatamente. Mena, deixa seu contato. Quem quiser contratar para fazer uma arte, um projeto. E também eu tô sabendo que tem curso por aí, né? Meu curso online está sendo editado sobre arte, sobre espiritualidade, sobre essas conexões que eu faço durante a arte para trazer essa força, né? Então, tá um curso muito especial. Não vou dar muitos spoilers, porque ele está ainda em fase de lapidação, mas quem quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, @mena.011 no Instagram. Quem quiser um orçamento, pode mandar uma mensagem por lá ou manda um e-mail direto em contato.mena@gmail.com e vai ser uma alegria. Eu pinto na casa das pessoas, nos comércios, já pintei, até cartório já pintei. Eu pinto prédios, pinto quadros, como você pode testemunhar lá nas minhas exposições. Tento fazer uma exposição por ano para poder ir atualizando também essa inspiração, essas mensagens que me vêm. E é isso, estou aí para servir. Tem oficinas também, que eu sempre estou divulgando no meu Instagram. Só alegria. Alegria. Maravilha, meu querido. Muito obrigada. Quem não anotou aí as informações do Mena, vai na descrição do vídeo, clica lá, que vai estar tudo lá, os links do Mena na descrição. Só clicar e você vai saber tudo sobre ele. Meu amigo, muito obrigada. Um beijo enorme e até a próxima. Até, Até, gratidão. gratidão.